Graça e paz. Tudo bem com você? Se você chegou até aqui, eu peço para você não pule esse vídeo. Fica comigo, porque nós vamos aqui compartilhar um conhecimento muito poderoso. Hoje eu quero falar sobre amor. Se você ama a Deus, se você ama a Jesus Cristo, se você conhece e quer prosseguir em conhecer, ou se você nunca ouviu falar, se você não entende nada sobre isso, e se você acha que Deus ou Jesus Cristo é religião, eu te convido a ficar comigo, porque Deus não é religião, e ele nem se encaixa em religião, porque ele ensinou através das escrituras que ficaram registradas, os ensinos dele, e ele nos ensina até hoje o que realmente significa crer em Deus, obedecer a Deus e ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Então, Jesus Cristo, Deus, não tem nada a ver com religião. E eu te convido a entender um pouco mais sobre isso, a entender por que nós, seres humanos, temos tanta necessidade de nos aproximarmos de Deus. Porque existe um vazio existencial no ser humano quando nós não encontramos essa presença maravilhosa de Deus que vem e nos preenche, que nos momentos de solidão, que nos momentos de depressão, nós encontramos uma força diferente, algo especial vindo da parte de Deus, e nós somos tirados dos vales, né? Porque o vale, para o cristão, o vale representa a prova, representa um momento de dificuldade, e nós somos retirados do vale e levados, conduzidos a lugares altos. Então, Jesus Cristo, ele é realmente o caminho, ele é realmente a verdade e ele é a vida, porque ele traz a vida de Deus para dentro de nós. E Deus, ele é toda a criação, ele é toda a existência, porque ele fez com que todas as coisas que não existissem viessem a existir, né? E a figura de Jesus Cristo, como a Bíblia fala, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a figura de Jesus Cristo é o próprio Deus andando aqui na terra, né, e fazendo uma obra, é o Deus Filho fazendo uma obra para a redenção da humanidade, para resgatar a humanidade. Só que para que isso aconteça, nós precisamos querer e desejar, usar o nosso livre-arbítrio, né, e não servir apenas a matéria, que é essa carne, que é esse corpo físico, que é esse mundo físico que os nossos olhos podem enxergar, que na verdade é uma ilusão, né? E nós somos realmente seres espirituais. E o ser que habita dentro desse corpo, o espírito, a alma, que são as nossas decisões, emoções, sentimentos, né? Todo o nosso intelecto, ele está representado pela alma. Então, esse corpo físico, muitas vezes, briga, ele luta contra o lado espiritual. Então, a gente precisa vigiar realmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque tudo o que começa no invisível se manifesta no visível, assim como no começo da criação. Então, Deus era, Deus já estava, Deus já existia, só que em espírito. E ele começou a criar as coisas através da palavra. E hoje os cientistas, eles já conseguem identificar que a menor partícula existente, né, a menor partícula, são ondas sonoras. Então, são fechos de luz. E olha que incrível, né? Deus, ele é a própria luz, ele ilumina os nossos passos. E ele é a voz que nos chama para uma existência superior, para uma existência, para um viver, né, nessa terra de uma maneira superior, parando de nos preocupar com as coisas deste mundo, desse tempo,
e o versículo diz assim: buscai primeiramente as coisas que são do alto, as coisas de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E uma coisa assim que desde que eu aprendi mudou muito a minha vida, e eu quero compartilhar, é esse versículo aqui que está em João 13:34. E eu quero ler para vocês, eu vou ler o 35 também, tá? João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E muito interessante que o amor dele, ele veio para trazer esses ensinamentos, não para aqueles que se achavam muito sábios, para aqueles religiosos da época, né? Os fariseus, os saduceus, aqueles sacerdotes que se diziam tão entendidos, mas que na verdade eles julgavam, eles apontavam, né? E Jesus, ele andou no meio das multidões, ele andou ensinando, ele andou por essa terra curando, transformando, abençoando e provendo o pão para aquelas pessoas mais necessitadas. E ele nos convida ao amor, então ao amor do próximo. E a gente vê nos exemplos de Jesus como o amor é perdoador, como o amor é compreensivo, ele não é julgador. Mas o amor também, ele não é conivente com o erro. O amor, ele desperta, ele constrange. Então, quando a gente desperta para entender esse amor de Cristo, o amor dele nos constrange e nos traz para perto dele. Então, andar em santidade não se torna um fardo, algo muito difícil. Nós temos esse desejo de abrir mão de alguns caprichos, de abrir mão, né, de desejos que são muito carnais para viver uma vida em separação, uma vida em que não é só o prazer, mas é o servir ao outro. E aí a gente começa a entender também o poder da palavra e como com as nossas palavras nós podemos trazer bênção e maldição. Como que pelas nossas palavras nós podemos trazer o poder de levantar alguém ou de destruir esse alguém. Então a gente começa a decidir a amar. Amar é você entrar no teu quarto e orar por pessoas que você vê que estão caminhando por caminhos tortuosos. Ao invés de você ir até essa pessoa, julgá-la, destruí-la com palavras duras, ao invés de você falar pelas costas dessa pessoa e ficar causando mais problemas com as suas palavras, afirmando aquilo que você vê, você deve entrar no teu quarto e orar ao Senhor por aquilo que você deseja ver. E isso é o amor. Porque quando eu quero ver o outro andando em vitória, em livramento, em proteção divina, isso já é uma manifestação de amor. Mas nós podemos ajudar as pessoas também, de uma maneira material. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um auxílio realmente com... Eu tenho um carro, alguém precisa de uma carona, eu preciso levar alguém até o médico. Ser útil na vida de outras pessoas. Isso também expressa amor, isso são obras. Mas não são as nossas obras que vão nos levar realmente até Deus. Elas são necessárias, mas o que realmente nos leva até Deus é amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Buscar nos aproximar, buscar viver uma vida diferenciada na presença dele. Não é impossível, muitas pessoas vão dizer isso é muito difícil, não é fácil para o ser humano. Eu até concordo que não seja fácil, mas também não é impossível, porque como eu disse, quando a gente se aproxima de Deus, ele nos fortalece. Então ele nos tira daquele nosso mundinho onde a gente só pensa na gente mesmo, sabe? E começa a ampliar a nossa visão, começa a nos mostrar para a gente entender o que a gente veio fazer aqui na Terra. Por exemplo, hoje eu parei toda a minha rotina para gravar esse vídeo. Então eu tive esse desejo de compartilhar a palavra de Deus
e estou criando um canal no YouTube para compartilhar. Eu já tive um outro canal sobre oração e por alguma razão a gente vai parando e vai deixando de fazer aquilo que Deus nos pede. E me sinto vazia quando eu não obedeço aquela voz, aquele chamado, quando eu não faço aquilo que o meu coração está ardendo realmente para fazer, eu me sinto vazia. Então eu passei por aqui para compartilhar esse vídeo, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu vim até aqui para gravar esse vídeo, para falar com você do amor de Deus, do quanto Deus se importa com a humanidade. Ele nunca deixou de se importar, mas desde que ele criou o ser humano, que não foi para ser como uma marionete nas mãos dele, que não foi porque ele é um Deus tirano e nos coloca ordens e leis para que nós obedeçamos ou nós vamos todos morrer e ir para o inferno. Ele nos criou com muito amor, né? E a religião muitas vezes ela afasta a Deus, né? O homem de Deus e Deus do homem, porque impõe muito peso. E na verdade, servir a Deus, estar na presença de Deus, buscar a Deus é algo extremamente leve, é maravilhoso, é tão importante, nos faz crescer como pessoas, nos faz melhorar como seres humanos. E realmente esse vazio existencial que existe dentro de muitas pessoas, ele desaparece quando nós começamos a servir voluntariamente, de coração, realmente buscando ajudar a outra pessoa, a tirar o foco de nós mesmos para alcançar outras pessoas e fazer o bem. Então, o amor de Deus, ele nos desperta para essas coisas. E é bem interessante, porque quando Jesus ele andou pela terra, a coisa mais importante que ele ensinou em todos os atos dele é realmente o amor. O que o amor faz, o que o amor transforma, da maneira que o amor trabalha. E tem ali o livro, né, de Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele discorre ali as características do amor. E o amor realmente, ele é doador. O amor realmente, ele é perdoador. Ele não questiona, ele não fica pensando o mal. O amor, ele quer o bem. Então, mesmo que alguém venha até você fingindo uma boa intenção, trazendo uma fofoca, trazendo uma notícia, trazendo algo que seja contra a tua vida ou contra a vida de outra pessoa, ignore completamente. Apenas ame. Ame a vida dessas pessoas que ainda não estão no mesmo nível que você, no mesmo nível de entendimento. Aprende a perdoar, porque realmente o ser humano ainda está caminhando num aprendizado, o ser humano ainda não está apto, né? E aí quando uma meia dúzia se destaca um pouco mais nesse amor, um pouco mais nessa obediência, as coisas vão mudando, porque aquele que ele é influenciado pelo amor de Cristo e depois ele se torna um influenciador, né, de outras pessoas através desse amor. Então assim, a gente vai mudando o mundo ao nosso redor, porque nunca é sobre o outro, tá? Entenda isso assim bem profundamente. Nunca nada é sobre o outro, é sobre nós. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa escolha? Porque nós só vamos colher frutos das nossas próprias escolhas. O que o outro faz é responsabilidade do outro, mas aquilo que nós fazemos é responsabilidade nossa. Então, quando a gente tira o foco do outro, porque o outro não está fazendo, porque o outro não colabora, porque o outro está dificultando. Não, faça somente a tua parte, faça aquilo que o teu coração deseja de bem para o outro, de bem para a sua própria vida. E os frutos que você colherá serão os melhores sempre na presença de Deus. Porque Deus ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Deus nunca desampara
um filho, nunca. Mas você precisa se tornar filho. Um filho, ele precisa ter relacionamento, convivência com o pai. Existem muitos pais que abandonam e os filhos são criados, eles crescem completamente separados. E o que esse filho conhece do pai e o que o pai conhece do filho? Nada. Então a gente precisa se aproximar de Deus, crendo que Ele é o nosso pai, crendo que Ele está nos ouvindo, porque tudo é pela fé. E aí você começa um relacionamento de pai com filho. E quando um filho precisa de algo e ele vai até a presença do pai, sabendo o pai que aquilo é importante, que é bom e que vai realmente fazer bem para o filho, o pai vai conceder com certeza aquele pedido. Aquilo que Deus não nos dá no momento exato que pedimos ou queremos, ou às vezes porque nós estamos colhendo frutos das nossas próprias semeaduras, né? Então a gente também não pode responsabilizar a Deus, mas seguir fazendo boas plantações, né? Boa semeadura para ter uma boa colheita. E na presença de Deus nós sempre vamos estar abençoados, protegidos e prósperos. Prosperidade não significa vamos dizer assim, riqueza apenas. Faz parte. Você ser bem-sucedido na vida, você ter conforto para você e para sua família, para você também poder ajudar outras pessoas, isso faz parte da prosperidade. Mas apenas riquezas sem a presença de Deus traz um vazio existencial muito grande. E eu tô falando isso com toda a certeza do que eu estou falando. Por conhecer muitas pessoas, assim, muitos artistas, muitas histórias de artistas, eu percebo na fala, né, que essas pessoas, elas, quando chegam no ápice da fama, elas se deparam com tudo aquilo que parece que traz toda aquela alegria, tudo aquilo que elas estavam buscando, e elas pensam, e agora? O que virá a seguir? Vem o medo de perder tudo que conquistou, vem o medo de perder a fama, vem medo de tantas coisas. E também um vazio por dentro. Aquele personagem que eles vestem para agradar o público. Aquilo começa a cansar, aquilo começa a se tornar um fardo. Muitos entram para as drogas, para um mundo sombrio, obscuro. Muitos vão para a prostituição. Buscar prazer, né? Esse prazer imediato, esse prazer que vem na carne. Mas quando esse prazer passa, é um vazio tão grande. Outro dia eu vi uma pessoa que eu não vou citar nome aqui, e ela é uma pessoa muito conhecida na mídia, e ela tá muito rica, muito milionária mesmo, né? Para não dizer bilionária. E ela dizia assim, existe um vazio dentro de mim, às vezes eu não quero mais. E eu penso, eu tenho que ir, porque eu assinei contrato, porque eu tenho o meu público. Então, aquilo se torna um peso. E sabe o que as pessoas ao redor veem? Só o oba-oba. As pessoas só veem o que a mídia mostra, o que as redes sociais mostram, mas o vazio do quarto de uma pessoa assim, ninguém mostra. E eu orei por ela naquele momento. E eu chorei. Eu até me lembro disso, acabei de me lembrar como se fosse agora, intercedendo pela vida dela, por aquele vazio existencial, por aquela tristeza e aquela dor que ela declarou ali, no particular. Eu fiquei com dó, sabe? Você realmente se compadecer, com compaixão. E eu falei com Deus, alcança a vida dela, Senhor, resgata a alma dela, porque ela tá perdida e ela só tem muito dinheiro e fama. E muitas pessoas gostariam de ter dinheiro e fama, mas é muito pouco. Agora, pessoas que crescem financeiramente, que crescem, né, em autoridade, em conhecimento, essas pessoas não têm esse mesmo vazio existencial, porque quando a gente tem algum tipo de anseio, ansiedade, opressão,
A gente tem um esconderijo para ir e buscar refúgio, é o esconderijo do Altíssimo. E isso eu estou falando de fé e confiança. Quem realmente acredita em Deus e tem essa plena confiança da proteção dele. E isso são poucos, não são muitos, são poucos que conseguem ter essa certeza. Então, a certeza, ela só vem através, da leitura da Bíblia Sagrada. Isso aqui é um alimento, isso aqui é um mistério. As pessoas que não conhecem não entendem, mas aqui há um mistério muito grande. Quando você faz uma leitura bíblica e medita, por mais corrido que seja o seu dia, você tira um horário para isso, você está alimentando o teu espírito e ele começa a ficar fortalecido. E aí é onde a guerra da carne contra o espírito vence. E a carne não consegue mais vencer. Porque eu já estudei, eu sou uma nutricionista formada e pós-graduada. Então eu estudei muitos processos bioquímicos do corpo. A carne, ela sofre esses processos bioquímicos, né? A instabilidade hormonal, ela faz a nossa carne sofrer. Mas isso tudo é tão passageiro se você se concentrar em meditar numa leitura bíblica. Existe uma paz tão grande e existe um equilíbrio hormonal naquele momento, porque o cortisol ele vai abaixando, a adrenalina vai abaixando e a gente vai produzindo dopamina, serotonina, ocitocina. Então o corpo ele consegue alcançar um equilíbrio e aí a nossa mente também, ela se acalma. E se você luta contra a vontade da carne de estar ali toda agitada, ansiosa e louca, você luta com a arma, né, que é essa palavra de Deus, não tem como a carne vencer, o espírito vence. E a gente começa a viver uma vida de paz maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, se você tem uma Bíblia em casa, você não tem hábito de leitura, vai aqui no comecinho dela e tem um índice. Aí você pega no índice o nome dos livros. O livro de João, ele tá no Novo Testamento. Ele é o quarto livro aqui, né, dos evangelhos de Jesus Cristo. E aí você vai ver o número 13 aqui, que é o capítulo, e você vai até o versículo 34, por exemplo. Medita nessa leitura que eu fiz, o versículo 34 e o 35. Mais ainda, logo abaixo, tem um outro capítulo. E Jesus ele vai falando que na casa do Pai há muitas moradas. E se isso não fosse verdade, ele não ia dizer isso. E ele fala que ele vai à frente nos preparar um lugar. Então, quem tem essa certeza, que tem essa fé, que Jesus vai e nos prepara um lugar, e ele vem e nos leva para ele, no momento certo, na hora certa. Eu não me importo se eu vou estar com 80, 90 ou mais, o que eu tenho certeza é que ele virá me buscar e que eu irei e estarei com ele um dia na eternidade. Então, essa fé, para muitas pessoas, pode parecer bobagem, pode parecer uma simples ilusão, mas eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade aqui. Ainda que fosse toda ilusão e mentira, eu ia preferir ficar com essa fé do que com o medo. As pessoas vivem com medo da morte. Elas brincam muito por aí. Bebem, andam em alta velocidade, às vezes, né, provocam acidentes. As pessoas vivem brincando com a vida, mas quando elas se deparam com a morte, quando elas se deparam com uma doença, então elas realmente têm um medo, vem aquela parte obscura, né? E o ponto de interrogação, o que vai ser agora? Então, muitas pessoas já ouviram falar assim, de Deus, de Jesus, as igrejas, e a pessoa anda a vida do jeitinho que ela quer, mas na hora que a morte bate, vem uma insegurança tão grande, pessoas choram quando elas sabem
que elas desenvolveram alguma doença, principalmente quando é um câncer, uma doença terminal. As pessoas ficam desesperadas. Mas a verdade é que Deus é bom. Deus é bom para cada um de nós. E não importa em que fase da vida você esteja me assistindo ou ouvindo esse vídeo. Deus tem para você. Deus tem perdão, proteção, livramento, prosperidade e vida. E Deus tem também um lugar reservado para a eternidade. Então, busca conhecer a Deus, busca conhecer a palavra. E por hoje é essa mensagem que tem no meu coração para deixar aqui para você. Eu espero que tenha sido útil. Um grande abraço, fica com Deus, se apega com Deus, porque nós não temos um amigo maior, um amigo melhor e um amigo mais real do que Deus, na pessoa do Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é essa força ativa, essa presença de Deus conosco aqui na terra, habitando em nós. Porque se para você é uma novidade, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Você também é, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.